1 Pedro 3, 8 até o 13, nós faremos essa leitura. Aliás, é o contrário, irmãos, perdão. É do 13 ao 17. Vamos lá? Diz assim: quem há de maltratá-los se vocês forem zelosos na prática do bem? Todavia, mesmo que venham a sofrer por praticarem a justiça, vocês serão felizes. Não temam aquilo que eles temem, não fiquem amedrontados, antes santifiquem Cristo como Senhor em seu coração. Estejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa que pedir a razão da esperança que há em vocês. Contudo, façam isso com mansidão e respeito, conservando a boa consciência, de forma que os que falam maldosamente contra o bom procedimento de vocês, porque estão em Cristo, fiquem envergonhados das suas calúnias. Até aqui, você pode fechar os seus olhos, vamos agradecer ao Senhor. Pai, nós queremos exaltar o teu santo nome, bendizer ao Senhor, porque o Senhor é digno de toda honra e glória. Oramos para que nesta tarde sejamos confrontados, edificados, consolados e renovados por sua santa palavra. Pedimos para que o teu Santo Espírito tenha liberdade, nesta tarde, em cumprir o propósito pelo qual a sua semente da palavra está sendo lançada ao nosso coração. Que ela possa produzir frutos de louvores para a glória do seu nome. Assim nós oramos, em nome de Jesus, e você diz amém. Graças a Deus. Maravilha. Meus irmãos, o apóstolo Pedro é um dos apóstolos do colégio apostólico. Obviamente que ao longo dos séculos, ele foi chamado pela Igreja Católica Apostólica Romana a partir de Constantino, um dos imperadores que tornou, naquele momento, a igreja como Estado soberano. Imaginemos que antes de Constantino a igreja sofria perseguições. Essa perseguição iniciou não em Jesus, mas ao longo da história. Ela foi deflagrada já a partir de João Batista, aquele que era o que prepararia o caminho e preparou, foi morto, decapitado por denunciar o pecado de Herodes Filipos, a quem aquele deu o nome, seu próprio nome, a cidade da Macedônia, a uma cidade chamada Filipos, filho de Alexandre o Grande. A perseguição começa também ali, ao início da vida do próprio Senhor Jesus Cristo, o Emanuel, como diz Isaías 9:6, o menino nos nasceu, um filho nos foi dado, o governo estava sobre os seus ombros, e ele será chamado maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Ele veio apacentar as ovelhas do Pai que estavam perdidas. Mas antes mesmo do nascimento natalício de Jesus, daqui a pouco celebraremos o Natal, e para nós protestantes, o Natal não é a partir de Nicolau, de São Nicolau, que representa a trenó com o Papai Noel, presentes, ainda que seja um momento de celebração. Nós não temos dentro da teologia uma data precisa do nascimento de Jesus. Se considerarmos o calendário judaico, talvez Jesus nasceria em meados de julho, julho, ou até outubro. Se considerarmos o calendário greco-romano, talvez nós teríamos mais para o final do ano, como nós celebramos. Mas fato é, nós não precisamos de uma data assertiva para saber quando Jesus nasceu. Nós precisamos da validação do seu nascimento. E Jesus não só nasceu, ele nasceu, veio ao mundo dos mortos, morreu pelo nosso pecado, ressuscitou ao terceiro dia, o Pai o exaltou, as mulheres procuraram ele durante aquele sepulcro, e os varões que estavam dentro daquela tumba disse assim: a quem procurai dentre os mortos, aquele que já ressuscitou, ele não está mais aqui. Vai, diga aos discípulos. Nós precisamos da validação e não da data precisa. É por isso que a perseguição começa,
Porque antes mesmo do nascimento de Jesus, os magos do Oriente já estavam preparados para discernir aquelas estrelas. E elas apontavam para o nascimento virginal de Jesus através de Maria. Irmãos, de fato, nós precisamos compreender isso. Maria é santa, mas santo como eu e você. Não santa por seus próprios méritos, mas porque aquela que foi concebida entre as mulheres como virtuosa, concebeu aquele que pode purificar o homem do pecado. É por isso que Maria é santa, não porque ela praticou a boa obra, mas porque o seu filho a santificou. No seu ventre havia sim um Deus encarnado, 100% homem e 100% Deus. A Maria é como eu e você. Por que ela não pode mediar a fé? Porque somente o Filho de Deus, que foi concebido por Maria, diante de Pôncio Pilatos crucificado, ele veio, morreu e abriu o caminho que estava fechado pela lei de Moisés. Não foi Maria que abriu o caminho. Não foi José quem se tornou luz ao mundo, o seu marido. Quem abriu o caminho foi Jesus. E somente Ele pode nos conciliar a Deus, a quem perdemos a intimidade lá no Éden. E o sofrimento já começa desde a gravidez. Porque quando souberam da gravidez, assim que o menino iria nascer, Jesus, sabe o que quer dizer o nome Jesus? A gente fala muito, né? Não, você acredita, se você perguntar para uma dúzia de crentes, eu sei que você sabe o que quer dizer. Mas se você perguntar para outros crentes, o que quer dizer o nome Jesus? Irmãos, nós vamos ouvir várias coisas, amor, paixão, carinho, um tanto de coisa, mas não quer dizer nada disso. Isso é o que Ele é. O nome Jesus quer dizer Deus salva. Isso que quer dizer o nome hebraico ou do grego Yeshua. Yeshua. Jesus quer dizer Deus salva. Mas para quem precisa de salvação se não estiver em apuros, em sofrimento, em dor? Não se tem salva-vidas na praia se ninguém afogar, não precisa. O salva-vidas só está na beira da praia porque há um risco de afogamento. Só se tem bombeiro porque pode pegar fogo. Só existe médico por causa da enfermidade, da doença e da morte. Então, quando nós temos a Jesus, o Deus salva, é porque nós precisamos da salvação, porque estamos em apuros, porque estamos em sofrimento, em dor. E para ser preciso para você, Romanos capítulo 3, diz que todos pecaram. Todos quem? Todos. Gregos, romanos, medos, partos, elamitas, da Mesopotâmia, cretenses, árabes, sulamitas, samaritanos, todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. É por isso a necessidade de um Salvador. O Deus encarnado nos veio para nos salvar. E o sofrimento já começa desde o nascimento da Virgem Maria, que concebeu a Jesus. De fato, ela era virgem. O que estava no ventre dela foi gerado pelo Espírito, e não por causa de uma relação natural com José. Mas isso não torna ela beata. Isso não torna ela canonizada. O contrário. Em 1 Pedro capítulo 2, verso 9, a quem a igreja atribui como o primeiro papa da história, ele é quem disse que nós é que somos sacerdócio real, nação santa, povo eleito, adquirido por Deus para anunciar as grandezas daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz.
Antes nem sequer éramos um povo, mas agora somos. Não havíamos recebido misericórdia, mas agora recebemos. O próprio apóstolo Pedro diz que todos que estão na fé em Cristo Jesus são sacerdotes. Não é mais um papa, não é apenas um grupo do clero episcopal, não é uma elite aristocrata da tradição cristã. Sacerdote é todo aquele que crê no sumo sacerdote. Jesus é o sumo sacerdote. O mesmo livro de Hebreus diz que a nossa linhagem sacerdotal, você acredita que não é de Arão? Porque quem foi o primeiro sacerdote da história de Israel? Arão, o irmão mais velho de Moisés. Arão, por isso que a linhagem sacerdotal é chamada de linhagem araônica, porque Arão, os seus filhos, os seus netos, bisnetos, e foi dando uma linhagem sacerdotal, até chegar aonde? Em Levi, os únicos que poderiam servir dentro do templo, do tabernáculo, limpar a arca, tocar nos pães, porque eles tinham que ser levitas da linhagem sacerdotal. Olha que lindo isso. Lembra de Uzá, que tentou segurar a arca, mas não era da linhagem de Levi? Deus fez o que com ele? Matou Uzá na hora, quando a arca voltava da casa de Obed-edom. Mas voltando, Jesus, ele sempre, desde o seu nascimento, foi precedido de muito sofrimento. Herodes soube de que haveria um rei que nasceria por causa da visão astral dos magos. Irmãos, até o diabo tem um poder limitado, porque Deus permite. Se você falar que não existe cura por parte do diabo, é mentira. Atos capítulo 16, havia uma jovem que dava lucro aos seus senhores, porque ela fazia o quê? Adivinhava. Lembra do mágico chamado Bar Jesus, lá em Atos capítulo 13, e Paulo repreendeu o demônio que estava sobre ele? O que ele fazia? Mágica. Você lembra da necromante no tempo de Samuel, que ela pediu para visitar Samuel, depois de morto, a pedido de Saul? E de fato Samuel, obviamente que há duas explicações ali, mas o que eu estou querendo dizer? É que até o diabo tem poder, mas o poder do diabo é limitado até onde Deus quer. Quando o diabo falou para Jó, para Deus assim: deixa eu tocar em Jó, deixa eu tirar de Jó, Deus deixou, e o diabo tirou. Ou seja, o diabo, segundo um teólogo chamado Dietrich Bonhoeffer, é o diabo na coleira de Deus. É Deus que faz assim, ó, até aqui. O diabo não é inimigo de Deus no sentido de tamanho, a ponto de ser seu adversário. Irmãos, a categoria de Deus no UFC não tem igual. Ele não poderia nem lutar, porque dentro da luta você tem que pôr peso com peso, a média de tamanho com tamanho, senão é desigual. Se Deus entrasse no octógono, não poderia ter inimigo que enfrentasse, porque ele não cabe em lugar nenhum. Só o pé dele é do tamanho do universo, onde é o estrado dos seus pés. Deus não tem adversário à sua altura. O diabo é inimigo de Deus, mas não é o adversário à altura de Deus. E detalhe, Deus não pode ser vencido por ninguém. Vocês entendem isso? E o tema dessa mensagem é sofrendo, olha só, para a glória de Deus. O sofrimento parece que é algo hoje tão rejeitado por uma sociedade tão adoentada da alma. Você tem dentro de teorias psicológicas como Sigmund Freud, que diz já desde o começo que o sofrimento é uma tentativa de maximizar o prazer, para diminuir o dano da alma. Tem que curtir, porque o sofrimento machuca. Então você tem que se deleitar no prazer, no sexo, na oportunidade de ser feliz. Nós temos essa máxima dentro de vários movimentos hoje aí, políticos da história, ideológicos. Sexo, droga e rock and roll, mas hoje é diferente. Hoje é meu corpo e minhas regras. Eu sou o que eu penso ser, então logo eu penso e existo. Não, o cristão não logo pensa e existe. O cristão logo pensa e crê. Porque nós não vivemos por aquilo que
sentimos, mas por aquilo que está escrito. O sofrimento sempre foi uma realidade na vida de Jesus. Ele morreu sofrendo por nossos pecados. Verdadeiramente Ele tomou sobre si os nossos pecados, carregou as nossas dores. O castigo que nos traz a paz hoje estava sobre quem? Sobre Ele, por suas pisaduras fomos sarados. Ele foi traspassado por nossas iniquidades, moído por nossas transgressões. Irmãos, o sofrimento sempre fez parte da vida dos profetas. O sofrimento sempre fez parte da vida dos patriarcas. O sofrimento sempre fez parte da vida dos monarcas. O sofrimento sempre fez parte da vida dos juízes. O sofrimento sempre fez parte da história de Israel. E a igreja não pode sofrer. Está amarrado. Está correndo sofrimento. Solonguinho, solonguinho. Se eu não sofrer, eu vou dar 3 pulinhos. Irmão, nós precisamos amadurecer. Eu não desejo o sofrimento, mas eu tenho que entender que o sofrimento também é uma ferramenta de Deus para endireitar as nossas veredas. Senão a gente relaxa, toma Red Bull e cria asa, vai embora. A gente, se não sofre muito, daqui a pouco a gente esquece de Jesus. Irmãos, o povo no Egito, depois que eles começaram a sofrer, porque Faraó aumentou o trabalho, porque eles estavam crescendo muito e Faraó ficou se sentindo ameaçado. Depois que o povo começou a trabalhar muito, que eles se voltaram para Deus, aí é que Deus levantou o libertador tirado das águas, chamado Moisés, para libertar o povo do sofrimento. Quem que levantou ao longo da história bíblica os próprios exércitos inimigos, como os caldeus, os babilônicos, os assírios, os persas? Deus. Irmão, você não vê nenhum movimento na Bíblia sem Deus ser o autor ou aquele que permite os acontecimentos. É Deus quem está por trás da carranca do sofrimento, atrás da curva do sofrimento. Deus está sorrindo para nós. Suporte, persevere, porque a alegria sempre virá pelo amanhecer. Eu sei que ninguém gosta de sofrer, e eu também não. Nós não somos masoquistas, nós não apanhamos e nos alegramos, mas a gente também precisa entender que no colégio da fé, uma das matérias principais que a gente precisa passar por ela é o deserto, é o sofrimento, é a dor sem esmurecer. O sofrimento tira a gente da igreja, mas também traz gente para a igreja. Talvez você veio por um sofrimento, talvez você está por um sofrimento, talvez você conheça alguém que saiu por sofrer, mas fato é, entrando ou saindo, o sofrimento sempre fará parte da nossa trajetória. Tiago, como que resolve o sofrimento? O sofrimento não resolve. Ele só será resolvido em Apocalipse capítulo 21, que é o último momento da história, quando o Cordeiro de Deus não virá mais como cordeirinho, mas como leão da tribo de Judá, saltando sobre os montes. Os seus cabelos, Kleber Lucas, são brancos como a lã, os seus olhos como chama de fogo, da sua boca sai uma espada afiada, como voz de trovão, na sua coxa esquerda está escrito: Rei dos reis e Senhor dos senhores. Ele virá com cetro de poder nas tuas mãos, o manto de justiça, julgará as nações dos que creem e aqueles que não creem. Os que dormiram antes de Cristo sem confessá-lo serão ressuscitados e lançados no fogo eterno. Os que dormiram com Cristo antes e confessaram serão ressuscitados e chamados: vinde, bendito do meu Pai, para o gozo eterno. Ele separará as nações dos que creem dos que não creem, os bodes das ovelhas, e de uma vez por todas soltará o grande dragão e a serpente. Demônios que foram levantados para destruir serão destruídos, e sofrerão eles no inferno, onde será inaugurado ainda, e eternamente o Senhor governará
com o seu pelotão e batalhão chamado eclésia, igreja, escolhidos, chamados, eleitos, sacerdotes para sempre, e nós viveremos em uma nova cidade santa, chamada Nova Jerusalém, que descerá ataviada dos céus. As ruas dessa cidade são de ouro, para mostrar que o valor não é a posse, mas a essência das coisas. O mar é de cristal, para nos mostrar que Ele é soberano, porque mais importa ter a Deus do que as riquezas. E nessa cidade, que será chamada de quadrangular, não da igreja hoje aqui no Brasil e no mundo, mas quadrangular de ser quadrada no sentido de governo sobre cada ponta. Este povo, como assembleia, estaremos todos diante dele. A igreja universal é a do Senhor. Aleluia, você pode glorificar o Senhor por isso? Irmãos, é por isso que Pedro diz: tende por alegria isso, quem há de maltratá-los, se vocês forem zelosos na prática do bem. Rivanilde, não me liga, eu estou pregando. Segura aí, Riva. Se vocês forem zelosos na prática do bem, quem maltrata, mas pode acontecer. Você acha que só passa prova quem não é honesto? Quem é honesto também passa prova, irmão. Ah não, mas eu sou bonzinho, não roubo, não mato, não adultero, não faço isso, eu não posso ficar passando por luta não. Olha só o chuchuzinho, o paladino não pode passar por prova. Por quê? O que te faz diferente de Jesus? Dos apóstolos? Da igreja primitiva? Que morreu por causa do evangelho? Todavia, mesmo que venham sofrer por praticarem a justiça, vocês serão felizes. Eu vejo muita gente falando assim: nossa, a igreja vai começar a viver a perseguição, porque fulano de tal está no poder. Toda vez que a igreja passou perseguição, porque ela foi fiel ao evangelho. Então antes da gente começar a passar perseguição, a gente tem que começar a ser fiel ao evangelho, para começar a passar por prova. E se passar por prova, a gente vai passar igual Lázaro: eu vou passando pela prova, dando glória a Deus. Amém, irmãos? E não fiquem amedrontados, antes temam o Senhor. Antes, santifiquem. Meu irmão, você não tem que ficar preocupado com provação, você tem que preocupar com santidade, sem a qual ninguém jamais verá o Senhor. Antes de você preocupar com quem vai estar no poder, preocupa com a sua vida devocional. Preocupa se você continua lendo Bíblia entusiasmado. Se preocupa se você parou de cantar nas madrugadas, de orar, de buscar. Se preocupa por que você não faz mais jejum. Se preocupa por que você não participa mais dos cultos. Só fica aí atrás desse telefone. Vem para a igreja, crente. Sai da janela, para de fofocar, de cuidar da vida dos outros, e vem cultuar o nome de Jesus. Você não ouve um glória a Deus essa hora? Só o câmera que deu glória a Deus ali, ó. Olha lá, mais 2 lá atrás deu glória. Mais um ali, está aumentando, mais 3. Dá um glória a Deus aí. Mais um ali, 4, está aumentando, cara, dá um glória a Deus. E está dando glória a Deus, aleluia. Irmãos, aí fica preocupado com provação, com sofrimento, e a vida passando, e a gente deixando de ser santo, se tornando carnal. Nós temos que preocupar, não é com o sofrimento, é com a língua, quando ela sai demais. Eita Jesus. Não, o sofrimento tem que ser se a nossa vida está em dia em Deus, se a gente está cuidando bem do lar, se a gente está cuidando bem da esposa, dos filhos, se a gente está pastoreando legal, se nós somos filhos de verdade, somos servos de verdade. E se passar por sofrimento, Deus livra. Pode cair 1000 ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas você não será atingido. Tiago, mas os discípulos morreram. Mas qual morte que você está falando? Da primeira? Essa é pouca. Porque Pedro foi morrer na primeira e falou assim: ó, me crucifica de cabeça para baixo, porque eu sei para onde eu vou, e eu não sou digno de ser crucificado igual meu Senhor. Se a gente tem medo da morte primeira,
é porque a gente não entendeu a vida eterna. Ah, irmão, quem ama o céu e conhece Jesus, fala igual Paulo: o morrer para mim é lucro, o viver é Cristo. Está lá em Filipenses capítulo 2. Aos Coríntios ele escreve: eu esmurro o meu corpo, no capítulo 9, 31. O reduzo à escravidão, para que depois de tendo pregado a muitos, não venha eu mesmo ser repreendido. Paulo está dizendo assim: eu suporto. Aos Filipenses no capítulo 4, eu sei viver em toda e qualquer situação. Aos Romanos no capítulo 8 ele diz: o que pode me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus? A fome, o perigo, a espada, a nudez. Como ovelha muda eu sou levado ao matadouro todos os dias nas mãos dos meus tosquiadores, mas em todas essas coisas eu sou mais do que vencedor em Cristo Jesus, porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem passado, nem presente, nem porvir, podem me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Aos Gálatas no capítulo 2 ele escreve: já estou crucificado com Cristo, já não vivo mais eu, mas é Cristo que vive em mim, e a vida que agora vivo na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou no meu lugar. João escreve no capítulo 16: os que creem, ainda que esteja morto, João 15, 26, viverá. Não temas, o sofrimento é parte, não é o término. O sofrimento é o meio, não é o fim. O fim é: as ruas são de ouro, o mar é de cristal, morte e choro, nunca mais. Tristeza e dor, nunca mais. Aleluia! Coisa linda, fica de pé no seu lugar, crente. Foi justificado pela justiça do justo, para que os injustos fossem definitivamente justificados por essa justiça. Trava a língua, mas é isso que aconteceu. Você pode fechar os seus olhos e entender que esse sofrimento é apenas um meio, um processo. O sofrimento não é o fim, meu irmão. Tende por alegria, Tiago escreve, ao passar por muitos sofrimentos, porque o sofrimento produz em você a perseverança. A perseverança produz em você experiência. A experiência vai produzindo em você a maturidade. Em outro lugar, Lucas escreve no capítulo 20 de Atos: muito mais nos vale passar por muitos sofrimentos para que entremos no reino de Deus. É necessário muito sofrer. Mas o sofrimento tem data de validade, irmão. Ele acaba. Quando? Quando nosso Deus em Cristo Jesus voltar. Maranata, ora vem, Senhor Jesus.